Olá, pessoal! Bem-vindo à Biblioteca de uma Jornalista Marcial, no primeiro programa de 2022. Bom ano para vocês! Espero que vocês tenham um bom ano, com novidades, sucesso, saúde e paz, tá, gente? Então, eu agradeço a companhia de vocês aqui no meu programa, no meu canal, e hoje eu voltei para a biblioteca, tá? Ontem eu fiz um vídeo sobre filme, um filme que eu gostei bastante, né, que tá aí no canal, que fala de dois irmãos da luta greco-romana, tá? Que é um filme muito interessante, tá? O Foxcatcher, tá? Eu acho que eu tirei um aprendizado do Foxcatcher, tá? O Mark, ele me deu um aprendizado, assim, sabe? Porque ele foi vítima, né, de assédio moral e outros assédios, né, que não que fica subentendido no filme. Eu acho que pela gravidade, pela forma com que ele, né, como ele ficou, como o emocional dele foi abalado, provavelmente foi além do assédio moral, o que ele sentiu, o que ele passou, tá? Ele deve ter vivido outros assédios, tá? Então, como eu tive problema de assédio também, né, nas artes marciais, não foi nada grave, mas eu tive, né, um problema de assédio, né, naquele primeiro dojo de Aikido, com aquele sensei horroroso, sensei Rick, sal bem grosso, e tive problemas, né, com todos os senseis de Aikido que eu tive, que não deixa de ser assédio, né, assédio moral, tá? Então a gente entende quando você passa, né, por assédios morais e vários outros assédios, você entende que realmente é difícil lidar, tá? Com o tempo você vai aprendendo. E eu tive ainda a possibilidade de falar, né, por o sensei Rick Sal Grosso e para os outros senseis que eu tive de Aikido, claro, cometeram um assédio moral e outros assédios comigo, eu tive a possibilidade de falar para eles, né, o que eu penso sobre eles, o que aconteceu. Isso é muito bom, porque isso cura, né? Quando você não fala, fica ruim, né? Mas quando você fala, né, para quem te causou um mal, o que ele fez e o que você sente por ele, eu acho que isso te faz evoluir, tá? Você sair daquele patamar, você passa para um outro plano, tá? Você, de uma certa forma, resolveu um pouco, né? Quando você fala para ele o que você sente, o que você pensa, o que você sente, né? Sobre ele, sobre o que ele fez. Então, eu pude falar, inclusive no meu canal, não só para eles, como para todo mundo, né? Isso é muito curativo, tá? Eu não sei, o Mark talvez não tenha tido a possibilidade de fazer isso, né? De falar pro assediador, né? Aquela pessoa que causou mal para ele, o mal que a pessoa causou. Por isso que quando uma pessoa causa um mal para você, é muito curativo que você fale para ela. Se você não conseguir falar, você pode escrever para ela, tá? Monte um canal e fale publicamente o que você pensa, né? Sobre o que ela fez, o que você pensa dela. Isso é muito importante porque você consegue, de uma certa forma, curar um pouco, né? Desse sofrimento que a pessoa te causou, você cura um pouco e você faz com que o outro entenda que ele te causou um mal, tá? Pra ele pensar duas vezes antes de fazer, né? Eu tive vários, todos os senseis de Aikido que eu tive, né? Sensei Rick Sal Grosso, né? Da Makoto, depois o outro sensei, o japonês, depois o outro japonês. Todos os senseis de Aikido que eu tive me causaram mal. O mal emocional, psicológico, tá? Eles me causaram mal, eles deixaram traumas, tá? Todos os senseis que eu tive, eles são sempre, são tóxicos, os senseis de Aikido que eu tive. Todos foram muito tóxicos e todos são sociopatas, na minha opinião. Não têm empatia e não se colocam no lugar do outro. Eles não se colocam no lugar do aluno, da aluna, tá? São completamente doentes e eu fico muito feliz de ter saído dos dojos deles, né? Porque enquanto eu estive lá, eu estava adoecida. Eu adoeci nos dojos de Aikido, como vocês sabem, né? Não só de Aikido, como Ninja Fake. Os dojos de artes marciais me adoeceram por causa do machismo, da toxicidade daqueles homens, né? Senseis e alunos, tá? Mas principalmente os senseis de Aikido que eu tive, que foram senseis altamente tóxicos e que me fizeram muito mal e que me causaram sofrimento emocional e psicológico. Então eu tô tendo a oportunidade de falar para eles o que eu penso deles, o que eu sinto por eles, e isso me fez evoluir e superar, tá?
E isso também fez com que eu falasse para eles o que eu penso deles e o que eu sinto por eles, tá? Então, eu não gosto deles, obviamente, eu não quero nem ver a cara deles mais, né? É um alívio estar longe deles, eles me causaram um mal eterno, tá? É uma marca que você vai carregar, assédio moral, né? Que eu tive, e assédio, outro tipo de assédio, com esse Henrique Sal Grosso que pegou minha mão lá, né? Então, são coisas que você só vai curar se você falar sobre, né? Você só consegue superar esse tipo de trauma se você fala. E se você falar para a pessoa que causou o trauma. Então, eu tive a possibilidade de falar isso, né? Eu escrevi o blog, mandei para o Sensei Riksal bem grosso. Ele teve a oportunidade de ler tudo que eu penso dele. Ele conseguiu, mandei esse canal para ele. Acho ótimo, gosto muito. Espero que ele entre, né? Para ouvir o que eu penso sobre ele, tá? E todos os outros, japonês, sensei japa, né? O sensor machista san do dojo, que eu fiquei 4 anos, o sensei Boto, tá? Eu tive também, que me deu carona há muitos anos e que me traiu no final, né? Eu tive a oportunidade de falar para ele o que eu penso dele, né? Óbvio que eu não gosto deles, mas foi muito bom. E o outro japonês, né? Sensei desequilibrado. Todos do Aikido. Todos senseis do Aikido. Pra vocês verem como o Aikido tá muito mal de senseis, né? Então, realmente, tá bem mal, bem mal, né? Então, mais do Ninja Fake, do Ninjutsu, da Bujinka, que deu aquele problema também, que são outros, né? Desequilibrados, tá? Então, eu tive a oportunidade de falar, né, no meu canal, o que eu sinto por eles, o que eu penso deles, e isso me fez, obviamente, me curou, né, me fez evoluir, me fez passar para um outro patamar, tá? Então, é muito bom. Agora, eu penso assim, que às vezes tem pessoas, boa parte das pessoas que passam, né, assédio, humilhação, ofensa, e principalmente marciais, tá? Porque eu vi muito bullying, né, nos dojos de Aikido, de ninja fake, ninjutsu, eu vi muito bullying, tá? Muita coisa, energia negativa, né? Eu sei que os dojos em que eu estive foram dojos muito ruins, tá? Muito ruins, em todos os sentidos. Mas em todos os dojos que eu estive, eu vi, assim, uma toxicidade muito grande, uma energia muito ruim, que tá muito longe de ser dojo, né? Porque dojo é um lugar sagrado. Ali não era dojo para mim, né? Aqueles lugares que eu estive, de Aikido e de ninjutsu. Porque ali são lugares que fazem mal para as pessoas, né? Então você via, né, no dojo que eu fiquei muito tempo, que é do Sensei Japa, Machistação Sensor, aquele que eu fiquei 4 anos, que ele inclusive, ele tem uma federação e ele é Shihan, tá? De Aikido. Eu vi muitas coisas horríveis lá, tá? Ele dando tratamento diferenciado para mulher e homem, ele fazendo vistas grossas para agressão de aluno que ele protege, tá? E humilhando outro aluno. E eu ouvi de vários alunos, porque o problema no Aikido é que as pessoas se submetem aos maus tratos. Eles têm autoestima tão baixa, o pessoal do Aikido, mulheres, homens, que eles se submetem, tá? Eles se submetem ao maltrato do sensei, tá? E do ambiente. Então, eu ouvi coisas muito tristes, né? Nos dojos em que eu estive. As pessoas fazendo vistas grossas, fingindo que não veem coisas erradas que o sensei faz, né? Dar em cima de aluna, humilhar a aluna, tirar a aluna, tá? Eles são todos coniventes com essas coisas erradas, tá? Então, existe algo de muito errado na formação moral e ética dessas pessoas que estão nesses dojos de Aikido. O Aikido não ensinou nada para elas, tá? Isso é uma certeza absoluta. Nada de valores, né, nessas pessoas. São pessoas que já não têm valores e que ficam pioradas no dojo. O dojo piora elas, né? O dojo de Aikido, nos que eu estive, tá? E eu ouvi coisas muito tristes, né, de praticantes de Aikido, dizendo, tudo bem, eu me submeto, né, à humilhação dele, do sensei japonês. Eu me submeto à humilhação dele porque eu quero aprender o Aikido. Então, assim, não vale tudo, né? Não vale tudo para você aprender coisas, né? Eu acho que a tua moral, a tua ética tem que estar acima, né? Do Aikido, né? De você se tornar um faixa preta no Aikido, né? Eu acho que a tua moral, a tua ética tem que estar acima. Mas quando a pessoa tem a autoestima baixa, que é o que eu vi, né? Nos dojos de Aikido, a autoestima dessas pessoas é uma autoestima muito baixa,
eles se submetem, tá? E aí eu vou linkar isso com o livro de hoje, porque nós estamos na biblioteca com a jornalista Marcial. Eu tô terminando de ler um livro muito interessante e que vai muito de encontro com essa pergunta: o que faz determinadas pessoas se ligarem a outras pessoas que são altamente tóxicas, são pessoas do mal, têm uma visão do mal, né? Fazem propaganda do mal, né? O que faz algumas mulheres se submeterem a determinadas situações, se ligarem a determinadas pessoas, alimentarem inclusive ainda mais o machismo, né, dos homens, e alimentar mais ainda a ideologia machista, que inclusive vai submetê-las ainda mais. O que faz? Né? Essa é a grande pergunta que muitas vezes eu me faço quando eu vejo a postura de algumas mulheres. Sabe, o que faz determinadas mulheres ficarem de algum lado ou de outro, né? Apoiarem homens muito machistas, apoiarem filosofias machistas, muito machistas e filosofias cruéis e perversas, né? O que faz? O que essa mulher tem na cabeça, né? Por que ela fica, né, contra ela mesma, né? Então, eu acho que essa resposta é uma resposta muito complicada, mas eu acho que tudo vai no sentido de que é a falta de autoestima. Essas mulheres todas, elas têm uma coisa em comum. Essas mulheres que apoiam, né, coisas erradas, o machismo, uma política perversa e cruel com outras comunidades. Essas mulheres têm em comum a falta da autoestima e a falta de consciência e de empatia pelo outro. Algumas mulheres têm isso. Não são só mulheres, são homens e mulheres, tá? E aí nós vamos entrar no livro de hoje, que é um livro que eu já estou terminando, e que me fez essa questão intrigante. O que faz algumas mulheres apoiarem Adolf Hitler? Um cara que matou, né, mandou matar um monte de gente, que tinha um discurso altamente perverso, cruel, um sujeito horrível, 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 né, machista ao extremo, doente, completamente doente, né, e que, um criminoso, né, um criminoso, não tem nem o que falar, do Adolf Hitler, né, ele é eu não tenho o que falar, tá? Imagina o tanto de pessoas que ele matou, que ele mandou matar, né? Imagina. E a filosofia que ele tinha. Então aí a gente entra nesse livro, né? Que eu tô lendo agora, ó. Todas as Mulheres de Hitler, tá? Da editora La Fonte. E foi escrita por um jornalista chamado Eric Schack, tá? É esse livro aqui. Todas as Mulheres de Hitler. Nesse livro, Eric fez uma pesquisa grande e ele vai contando a história de 10 mulheres que apoiaram Hitler, Adolf Hitler. Se ligaram a ele, né? Muitas tiveram caso com ele e elas tinham verdadeira admiração por um homem horrível, repugnante, como Adolf Hitler, tá? Que tinha aquela filosofia horrível, né? Horrível de matar os judeus, matar ciganos, matar homossexuais, e um homem altamente machista, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. O que faz, então eu me pergunto, o que faz algumas mulheres apoiarem um monstro? Não dá nem pra gente falar um monstro, né? Uma bizarrice como Adolf Hitler, que faz. Mas teve. Eu fui lendo as histórias dessas 10 mulheres aqui e eu fui ficando impressionada. Eu fui ficando muito impressionada com as mulheres, tá? Mas eu fui lendo e eu fui entendendo, não justificando, tá? Porque não tem justificativa. Não tem justificativa para alguém apoiar um homem como Adolf Hitler. Não tem, né? Não tem. Só uma pessoa muito doente. E elas são doentes, né? Essas 10 mulheres, você vai lendo a história delas, você vai entendendo que elas são altamente tóxicas e doentes. Elas foram criadas em ambientes doentes, essas mulheres. Elas têm muito em comum, né? Então a gente começa com a Clara Hitler, que foi a mãe de Hitler. Aí a gente vai falando da Helena Hoffmann, né? A Tered Wagner, que foi casada com o filho do Richard Wagner, tá? Então, eram mulheres. Maria Reiter teve caso com ele, com Adolf Hitler. A Geli Haubal, tá? Que foi a sobrinha de Hitler, teve caso com ele, ela se suicidou. Uma moça muito nova e que até hoje o suicídio dela é um mistério, tá?
Não se sabe exatamente se ela se suicidou ou se ele matou ela, tá? Na verdade, isso ainda ficou meio por cima, tá? Então, são várias mulheres, né? A Eva Braun, que foi quem ficou com ele mais tempo e que se casou com ele no final, tá? Antes dele morrer, eles se matam, né? Quando eles perdem, os russos invadem, né? E aí eles perdem, tá? Eles se matam. Ele se casa com ela antes de se matar. Ele dá um tiro na cabeça e ela se envenena, tá? E a Eva Braun, ela foi muito tempo, se submeteu aos maltratos do Hitler, tá? A Magda Goebbels também, a Mitford e a Helene Rental e a Christa Schroeder. Então, são mulheres que você vai lendo a história, você vai vendo que são mulheres muito mal resolvidas, né? Mulheres tóxicas, mulheres que tiveram uma infância muito complicada, conturbada, tá? Algumas delas foram criadas em orfanatos, né? Em escolas ou mesmo internatos com freiras, né? Foram abandonadas pela família. E assim, boa parte delas dona de casa, né? Dona de casa. Mulher de elite, tem várias mulheres de elite aí, né? Que frequentava a elite alemã, tá? E que viu ali no Hitler uma forma delas aparecerem e se tornarem alguém, né, nesse universo feminino, que a mulher muitas vezes, ela é ninguém, né, então eu acho que elas viram no Hitler a possibilidade de elas se tornarem alguém, sair da invisibilidade, né, que as mulheres vivem numa invisibilidade numa sociedade machista, essa é que é a verdade, então elas viram a possibilidade de ter um pouco de poder, né, se juntando ao Hitler, obviamente que elas são mulheres problemáticas, tóxicas, porque nenhuma pessoa normal, né, se ligaria ao Hitler, né? Nenhuma pessoa normal, com consciência, né, sana, se ligaria a um homem como Hitler, né, que defende matar pessoas, matar uma raça ariana, né, um homem completamente doente. Então, a história do Hitler começa com a mãe, tá? A Clara Hitler, que era a mãe do Hitler, era uma mulher que se submeteu ao marido, aos maus tratos do marido. O pai do Hitler, o Alois, ele era extremamente agressivo com os filhos, tá? Ele batia mesmo, ele acabava. O Hitler, ele surrava o Hitler, tá? Os filhos e a mulher também. Ele era um homem bem ruim, o pai do Hitler, tá? Então, ele teve sempre uma infância muito agressiva, tá? E a mãe dele muito submissa, sempre uma mulher bem submissa, tá? Que se submetia a tudo. E aí você vai vendo as outras mulheres, que aí você vai percebendo que as outras mulheres também são donas de casa, são mulheres submissas, são mulheres com conceitos machistas muito fortes, né? Geralmente uma dona de casa, não são mulheres com muito estudo, tá? Com muito estudo. São mulheres que, né, que têm uma visão de casar e ter filhos, né? Realmente elas têm essa coisa bem padrão, né, da sociedade. E são mulheres com dinheiro, tá? Então, elas viram na possibilidade do Hitler tirá-las da invisibilidade. Óbvio que não é só isso, porque ninguém, que é o que eu falei, a pessoa tem que ser muito tóxica para se ligar a um homem como Hitler. Obviamente, tem que ser muito doente, né? E elas são. Você vai percebendo, pegando a história delas, então você vai vendo que muitas foram criadas em orfanato, né? Abandonadas. Outras, assim, boa parte, muitas delas tentaram suicídio, né? Então você já vê que tem uma falta de autoestima, tá? E você vai vendo que algumas tiveram um relacionamento mais forte com o Hitler. São as que são mais problemáticas, tá? As mais problemáticas. A Geli, sobrinha dele, teve um relacionamento com ele mesmo, tá? E ela ficou tão enlouquecida, porque ele é tão tóxico, né? Hitler é muito tóxico, ele é completamente doente. Ele é obviamente um psicopata, um sociopata, tóxico, completamente doente, que usava as pessoas, ele também usava as mulheres. Ele usava essas mulheres, tá? Ele nunca teve preocupação com nenhuma delas. Ele não tinha, ele era um sociopata, psicopata. Ele não sentia como empatia por ninguém, tá? Por ninguém, nem mesmo pelas mulheres com as quais ele se relacionou. Então você vai vendo que ele usa essas mulheres enlouquecem, né? Principalmente você pega a Geli Raubal, que foi a sobrinha dele, que viveu com ele, ela se suicida. Ela chega num processo de suicídio. A Maria
Hater, que também foi um caso dele, também tentou suicídio, tá? A Eva Braun também tentou suicídio, faz várias cartas, inclusive em que ela se coloca como um lixo, né? Que realmente a autoestima dessas mulheres é muito baixa, elas têm um comprometimento mesmo, né? Com relação à personalidade delas, né? São mulheres problemáticas, completamente problemáticas, né? E com conceitos com certeza muito machistas, muito padrão, né? Então você vai pegando, são mulheres bem problemáticas, bem problemáticas. Então, eu fui lendo o livro, fui entendendo um pouco do que vai muitas vezes na cabeça de determinadas mulheres. Quando você pega o histórico dessas mulheres, você entende um pouco, não justifica, nada justifica, né? As pessoas apoiarem Adolf Hitler, ele não tem justificativa para isso. Ele é um criminoso, né? Ele é um monstro. Mas você vai entendendo um pouquinho de como tem mulheres que são problemáticas, são doentes, completamente doentes, tóxicas, né? Tem uma autoestima muito baixa, conceitos machistas muito fortes, essas mulheres têm, né? Então, você vai entendendo o que leva algumas mulheres a apoiarem e a vestirem a camisa de determinados políticos e lideranças, tá? E aí eu fui entendendo também, eu fui me lembrando, fazendo um link com os dojos, né, de Aikido em que eu estive, em que as mulheres não falam nada e aceitam qualquer tipo de maltrato, né? Elas se calam, né? Quando outra mulher está sendo, inclusive, né, tendo problemas, elas se calam, elas ficam contra a mulher. Então você vai entendendo um pouquinho da psique dessa mulher, né? Como ela é uma mulher com uma autoestima muito baixa, conturbada, problemática e tóxica. E ela não consegue ver além, ela não consegue nem ver quem é ela, nem em volta, à sua volta, né? Então esse livro é muito interessante. Como eu estudo, eu escrevo sobre mulheres e gosto, né, de entender um pouco das mulheres, porque as mulheres são bem complexas, tá? Então eu fiquei me perguntando o que faz mulheres apoiarem Adolf Hitler, né, que é um homem ultra machista, muito machista, ele não é só machista, ele é sociopata, ele é psicopata, ele é perverso, ele é um homem do mal, bem do mal, muito doente, e que usava essas mulheres, ele nunca gostou de nenhuma mulher, né? Ele não tem empatia, e por isso que ele fez tudo que ele fez, né? Ele é um monstro. Então, eu fiquei tentando entender e li esse livro. Eu indico para vocês lerem, tá, gente? Eu acho que a gente não pode esquecer das coisas ruins da nossa história, tá? A gente não pode esquecer para não repetir, né? As coisas ruins têm que ser ditas, têm que ser faladas, para que a gente não repita, né? Porque existem outros Hitlers por aí, né? E você sabe. Alguns deles, né? E tem apoio de mulheres, infelizmente. O cara tem um discurso machista, preconceituoso, né? Discriminatório, e tem mulheres que apoiam ele. Então, assim, isso é uma coisa muito complicada para eu entender, né? Para eu entender não, para eu engolir e aceitar, né? Então, aí você vai entendendo que realmente tem mulheres que são muito tóxicas, têm uma autoestima muito baixa e elas se submetem a qualquer coisa, tá? Foi o que eu vi no Aikido e nas artes marciais, as mulheres se submetendo aos maus tratos dos senseis de Aikido, né? Eu não me submeti e não me arrependo, e não me submeterei, né? Mas aí você vai entendendo um pouquinho, né? Do lado humano dela, das mulheres, de algumas mulheres. Bom, gente, é isso. Esse livro é muito interessante, tá? Vai contando um pouquinho de cada mulher, você vai entendendo um pouquinho da psique dessa mulher, né? O que leva ela a apoiar um monstro como o Adolf Hitler, né? Você vai entendendo um pouco. Não dá para aceitar, óbvio. Aceitar uma coisa, né? Entender outra, né? Então, não dá para aceitar. Mas você vai entendendo como existem pessoas problemáticas no mundo, né? Que são muito problemáticas. Por isso que a gente tem que cuidar, né? Do nosso emocional, do nosso mental. E é isso, gente. Até a próxima.